Olá, seja bem-vindo ao Baú do Rena e hoje nós vamos falar sobre o pecado. Como você, professor e ministro de crianças no departamento infantil, pode ensinar as crianças sobre esse assunto que é tão importante. Nós vamos trabalhar esse assunto aqui à luz da Palavra de Deus e com 3 dinâmicas que vão auxiliar o aprendizado das crianças em sua aula. Então não sai daí! Baú do Rena. E hoje o assunto aqui no Baú do Rena é pecado. O pecado é um assunto sério e nós, professores, ministros de crianças, precisamos entender, compreender e principalmente ter uma vida sem pecado. Isso é bastante difícil porque todos os dias passamos por tentação, por provação, o pecado vem bater à nossa porta todos os dias. Mas nós que somos crentes lavados e remidos no sangue do Cordeiro, precisamos todos os dias confessar os nossos pecados ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para perdoar todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. E devemos também ficar atentos contra as ciladas do inimigo para não cairmos em tentação. Lembrando que o pecado nasce no coração do homem. Então, veja bem, guarda o teu coração para não pecar contra o Senhor. Guarde a sua mente, guarde os seus olhos, a sua língua. Muitos acham que só ensinar sobre o pecado é válido, mas se você, professor, tiver uma vida santificada, sem pecado, com pecados confessados ao Senhor, se você estiver debaixo da graça do Senhor Jesus, a sua aula vai transformar a vida destas crianças, que vão crescer aprendendo a viver com Cristo, sem o peso da condenação, livres de toda a iniquidade. A primeira dinâmica, nós vamos usar apenas uma bolacha recheada. Eu aposto que todas as crianças da sua classe gostam de biscoito, bolacha recheada. Eu não sei se você está no Rio de Janeiro ou se você está em São Paulo, né? Não sei se para você isso daqui é bolacha ou é biscoito. Para mim é bolacha, nós vamos usar a bolacha. E como que vai funcionar essa dinâmica? Você pega as bolachinhas, antes das crianças chegarem na sala, você pega, é uma obra maléfica. Depois você pede perdão a Deus e confessa, porque eu acho que isso é pecado. Não. É só uma ilustração. Você vai preparar isso na sua casa e vai levar já pronto para a sua sala de aula. Se você quiser, prepare na sua sala de aula antes das crianças entrarem, ok? Você vai pegar a bolacha, vai abrir e dentro dela você vai colocar sal. Mas olha, capricha no sal, taca bastante sal. Depois que você jogou bastante sal aqui dentro, ó, você fecha. Fechou a bolacha, dá aquela apertadinha, as crianças não vão nem desconfiar. Então, no começo da aula, você pergunta para as crianças: quem aqui gosta de bolacha? Ou então, quem gosta de biscoito? Você pergunta para a criançada, elas vão levantar a mão, dizendo eu quero, eu gosto. E aí você vai falar assim: olha, essa bolacha de chocolate parece tão gostosa. Qual que é a sua favorita, João? Qual que é a sua favorita, Marina? E vai perguntando para as crianças, elas vão respondendo qual bolacha que elas gostam mais. Então você serve a bolacha e fala assim: vamos comer porque essa bolacha está deliciosa. Quando as crianças morderem aquela bolacha, elas vão sentir o sabor do sal. Elas vão sentir o salgado. Ninguém espera comer uma bolacha de chocolate salgada. Estragou a bolacha, que coisa horrível. Vão cuspir da boca, vão ficar enojadas, que coisa horrível. E é isso que acontece com o pecado. Quando nós olhamos, ele é bonito, ele é apetitoso, nos dá vontade, enche os nossos olhos. Muitas vezes as pessoas falam assim: o pecado é ruim, deixa para lá. Não, o pecado é bom, nós gostamos, ele nos dá prazer, nos dá alegria. Então quando nós vemos o pecado, nós falamos: como eu quero, como eu preciso disso. Mas quando nós provamos o pecado, ele traz um gosto ruim, porque ele não vem de Deus. E isso gera consequências, isso traz condenação para a nossa vida. A Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte. Diz também que todos nós pecamos,
E todos nós precisamos de Cristo, porque com o nosso pecado nós somos separados de Deus. Com essa atividade, você vai conseguir fazer com que as crianças sintam, entendam que aquilo que às vezes parece bom, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, vai ser ruim para nós no futuro. Uma outra forma de ensinarmos sobre o pecado às crianças é a seguinte: Deus criou o homem e criou a mulher. E Ele criou o homem e a mulher para que andassem com Ele, vivessem com Ele em sua luz, que vivessem com Ele, conversassem, que tivessem um relacionamento com Deus, debaixo da sua luz, da sua graça e debaixo do seu amor. Mas o homem, e aí, professor, você pode nesse momento aqui contar a história da criação e contar a história de Adão e Eva e introduzir, a história do pecado, como que ele chegou, a tentação, o fruto proibido e tudo isso, ok? Aqui eu estou ensinando apenas a dinâmica. Então, Deus se relacionava com o homem e com a mulher, mas a partir do momento que o homem e a mulher, eles cometeram um pecado, sabe o que aconteceu? Eles foram separados da glória de Deus, e sobre eles veio a treva, veio a escuridão, porque eles ficaram distantes da luz do Senhor. Com o pecado, nós andamos em trevas. Então, isso é muito triste. Lá em Romanos 3:23 diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos voltar para Deus, voltar os nossos olhos para o Senhor, pedir perdão, confessar os nossos pecados, e então Ele vem com a sua luz. A palavra de Deus diz assim que na luz não há trevas, todas as coisas são claras, todo pecado se vai. Você pode contar essa história, usar essa dinâmica numa sala escura. Aqui está de dia, eu estou numa sala que não tem cortina, então não dá, mas se você conseguir deixar um ambiente, às vezes no culto infantil, que é à noite, você consegue manter melhor isso, e você pode, se você não tiver algo aqui que gira assim, você pode usar um livro, aqui não vai dar muito efeito por conta da claridade, mas você pode pôr um livro para mostrar assim, olha, cadê a luz? Agora eles estão na sombra, estão nas trevas, estão no pecado, e mostrar a diferença quando eles são iluminados por Cristo. E essa última dinâmica, ela também é bem simples, você precisa se preparar um pouco antes da aula. Nós vamos usar aqui, olha, um retângulo bem grande, uma tira de papel, você pode fazer com sulfite, com cartolina, da cor que você achar melhor. Eu fiz com o papel que tinha em casa, 2 retângulos do mesmo tamanho e menores, e um quadrado menor pintado de uma outra cor. Eu usei o preto porque esse quadradinho ele vai representar o pecado, tá? Então, comumente nós usamos esta cor para o pecado, as crianças já associam isso na mente delas, então elas já veem essa cor como o pecado. Como que nós vamos fazer? Você vai deixar isso daqui, não vai deixar exposto, eu coloquei agora para te ensinar a fazer a dinâmica. Você deixa na sua mesa, próximo à sua Bíblia, atrás você coloca a fita adesiva, ok? Você pode usar em flanelógrafo, você pode montar sentado à mesa com as crianças e encaixando, pode entregar moldes semelhantes a cada criança e contando a história e fazendo com que elas montem, cada um monte o seu, todos juntos, tá? Então nós vamos falar assim, Deus. Esse daqui é Deus. Deus, Ele criou o homem para andar com Ele. Olha aqui. O homem estava sempre pertinho de Deus, juntinho de Deus. Deus criou para que eles fossem amigos, tivessem um relacionamento muito bonito. Porque Deus, quando criou o homem, quando Deus me criou, quando Ele criou você, Ele planejou tudo isso. Deus não fez assim, que nasçam uns bananões aí na terra, porque a gente faz cada coisa errada, a gente tem uma vida tão às vezes desregrada, mas Deus nos criou com muito amor, Deus nos criou com um propósito, Deus tem pensamentos de paz para as nossas vidas e muitas bênçãos para nós. Deus quer que a gente viva assim, eu estou todo torto aqui, Deus quer que a gente viva assim, juntinho dEle, em comunhão com Ele, como vai ser durante toda a eternidade. Mas uma coisa muito triste aconteceu, veio o pecado. E o pecado veio aqui, separou o homem de Deus.
Que coisa triste, com o pecado o homem, o homem não consegue mais estar junto de Deus. O homem ficou separado de Deus e isso é triste demais, porque quando estamos separados de Deus, separados do nosso Criador, para onde nós vamos? A Bíblia nos diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte e que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Todos nós pecamos, fomos separados de Deus. E para pagar o nosso pecado, somente com sangue, e sangue puro, sangue inocente. Pecado é tudo que nós pensamos, falamos, fazemos, que desagrada a Deus, e todos nós já pecamos. Você pode citar para as crianças as formas de pecado, deixe que elas falem, porque elas precisam saber o que é pecado. E você, professor, precisa entender, as crianças pecam e precisam aprender sobre esse assunto. Se as crianças não entenderem sobre o pecado, se elas não entenderem o perigo do pecado e não entenderem que elas têm pecado, como que elas vão se arrepender? Nós, professores, temos a responsabilidade de ensiná-las sim que elas são pecadoras, que elas nasceram em pecado e que elas precisam de Jesus. E é justamente esse o outro retângulo. Deus nos amou tanto que enviou o seu único Filho Jesus para morrer por nós lá na cruz, para que todo aquele que crer nele não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus vem e anula o pecado, ele tira o pecado, ele vence, ele venceu a morte porque ele teve uma vida sem pecado. Jesus morreu por nós e só através de Jesus nós podemos ir até o Senhor. Essa eu acho que é a forma mais bonita. Melhor do que comer bolacha salgada, melhor do que mostrar a lamparina, é mostrar a cruz de Cristo e direcionar as crianças à cruz do Senhor, onde o sangue dele foi derramado. E tente você também viver uma vida sem pecado. Lembre que você precisa ser um exemplo dentro da sua casa, um exemplo para as crianças, um exemplo no seu bairro, um exemplo dentro da tua igreja. Hoje nós vemos igrejas contaminadas com o pecado, igrejas hipócritas, igrejas de pessoas que andam com Bíblia, se vestem bem, têm palavras bonitas dentro da igreja, mas durante a semana e dentro da própria casa só tem semeado maldição. Para os próprios filhos têm semeado destruição e morte e querem ensinar os filhos dos outros na igreja, talvez para fugir de culto ou sei lá o que. Lembra da responsabilidade que você tem. E se você não tem o chamado para ministrar as crianças, procure o seu ministério. Deus quer usar você, mas tem que ser no lugar certo. Se você não tiver chamado para ministrar as crianças, você vai se irritar, você não vai ensiná-las com amor o que a palavra diz. O nosso próximo vídeo vai ser sobre a armadura de Deus e eu espero você lá. Tchau! Deus te abençoe! Baú do Rena.